A paz, amados. A graça é a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos vivendo, amados, um momento de muita complexidade, de muita dificuldade. E eu não vejo um tempo melhor e propício para que nós possamos nos voltar com mais empenho, mais dedicação no Senhor. Eu não vejo tempo mais propício que esse. Estamos abatidos, entristecidos, amedrontados. Então esse é um tempo que nós nos sentimos compungidos, com o coração compungido, quebrantado. Não digo todos, mas muitos. E muitos que não estão, ficarão. E nós temos que entender esses tempos, entender essa vontade de Deus sobre a terra e procurar, através do entendimento que Deus ele já nos deu através da sua palavra, nos fortalecermos para podermos prosseguir. Porque depois de toda a tempestade vem tempos bons, vem o sol. E nós precisamos aprender isso e ficarmos firmes no Senhor. Eu queria trazer para nós uma meditação da palavra do Senhor que está lá no livro de Daniel. E eu vou ser sincero para os irmãos, foi bastante difícil chegar até aqui e poder gravar esse vídeo, essa palavra. Foi muito difícil chegar até aqui, porque muitas vezes nós estamos buscando algo, querendo algo, e Deus está mostrando outra coisa. E então vamos buscar no Senhor, vamos aqui de uma forma bem simples, amados, bem tranquila, olhar para a palavra do Senhor e podermos aprender algo. Lá no livro, de Daniel, capítulo 4, houve uma experiência do rei da Babilônia, Nabucodonosor, que foi um rei poderosíssimo, um rei que ele entrava nas nações e subjugava as nações, dominava as nações, não perdia as batalhas, ele não perdia as guerras, ele entrava nas nações, subjugava. Então o Império Babilônico cresceu, demasiadamente. Foi assim, em tudo que Nabucodonosor fazia, ele era bem sucedido. Só que Nabucodonosor era um rei idólatra, pagão. Ele não era um rei que servia a Deus. Mas, amados, por aqui nós já começamos a entender estas coisas. Deus, ele é Senhor. Deus, ele não vem na terra e se materializa para fazer as coisas que ele quer. Ele não faz assim. Ele age através das pessoas. E Deus, através de Nabucodonosor, Nabucodonosor foi uma ferramenta nas mãos de Deus. Deus dá esse poder a ele. Ele tinha suas qualidades, é claro e é óbvio. E Deus, vendo essas qualidades que esse rei tinha, Deus deu a ele poder, de subjugar as nações, porque Deus queria realmente subjugar algumas nações, e a principal delas era Israel. Deus queria entrar em Israel, levar Israel cativa, onde ficaram cativos por 70 anos, E Nabucodonosor foi essa ferramenta. Bom, e ele, fez isso, aconteceram todas essas grandezas na vida dele, e lá dentro do seu reino, dentro do seu palácio, havia um moço chamado Daniel. E esse jovem, que ficou anos ali servindo no reino, como foi levado cativo, ele ficou ali servindo o rei, ele interpretava sonhos. Daniel foi um homem muito usado por Deus, um homem de espírito excelente, uma pessoa totalmente dedicada. Então nós vemos aqui duas facetas, Um homem dedicado a Deus, Daniel, um homem de espírito excelente, escravo, levado cativo, Não se fala de pai, de mãe, de família, então a gente não sabe o que aconteceu.
não se fala de esposa de Daniel, só se fala dele. E ele, sendo um homem muito dedicado, muito temente a Deus, era escravo devido à vontade de Deus de levar a nação de Israel cativa para a Babilônia. Era uma sentença, foi um juízo de Deus sobre Israel. E Deus usa Nabucodonosor, ímpio, pagão, idólatra, não era um homem com o coração voltado a Deus e estava, no domínio da situação. Vocês veem como que Deus ele age através dos tempos? Nós vemos isso. Quem nesse caso, que serve a Deus, um homem dedicado a Deus, como escravo, cativo. O outro não servia a Deus diretamente, com seu coração, com a sua dedicação, mas era usado por Deus para manter esse juízo de Deus sobre Israel. Só, amados, que Deus vem e dá uma visão ou um sonho a Nabucodonosor. E lá no capítulo 4 vai falar, ele viu uma árvore muito grande, que tocava os céus, e com muitos frutos, e muitos se aninhavam nesta árvore, até que veio um anjo, e esse anjo cortou essa árvore, mas não tirou as raízes. E aquilo angustiou ele, aquilo deixou ele bastante transtornado, e ele queria uma interpretação. Mas os homens do seu reino, os sábios, os magos, os que poderiam lhe dar interpretação, eles não conseguiram, até que surgiu Daniel. E Daniel traz essa interpretação ao rei, e nós vamos ver lá no capítulo 4, no versículo 24, capítulo 4 de Daniel, versículo 24, diz assim: esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, o meu senhor. Daniel, usado por Deus, disse: Nabucodonosor, há um decreto contra o Senhor, há um decreto contra o rei, e ele vai passar esse decreto. Amados, você imagina a situação de Daniel, ter que passar por um homem poderosíssimo, um homem que onde ele chegava, ele dominava, ele era rei de reis. E imagina você ter que falar para esse rei que existe um Deus, um único Deus verdadeiro, e esse único Deus está lançando a ele um decreto, e esse decreto não é bom. Vamos entender isso? Lá no versículo 25 diz: tu serás expulso do meio dos homens, e viverás como animais, como os animais selvagens, comerás capim como os bois, e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Amados, vai juntando todas essas informações, junta todas elas. Daniel, homem temente, homem dedicado a Deus, escravo, numa nação estrangeira, dominado. Por outro lado, um rei poderosíssimo, que se tornou rei de reis, pagão, ímpio, não temente a Deus. E Deus dá a ele o poder de domínio. E esse homem agora está recebendo uma informação de Deus, que ele vai se transformar numa besta fera, e que ele vai comer como os bois, mato, capim, e vai se passar 7 tempos sobre Nabucodonosor. Amados,
a interpretação que se tem desses 7 tempos são 7 anos. Imagina 7 anos você ao relento como animal, você perder a sua capacidade de mente humana para se transformar numa besta fera. Mas interessante que diz que depois que passasse esses 7 tempos, Nabucodonosor reconheceria a Deus. Aqui, amados, eu quero fazer uma pontuação. Por quê? Porque no caso de Nabucodonosor, havia uma esperança. Deus sabia que esse homem cederia e esse homem olharia para Deus como o único Senhor. Por que eu pontuo? Porque existem casos, amados, de pessoas que não vão reconhecer o Altíssimo, não vão reconhecer o único Deus, mesmo passando por todas as adversidades, mesmo passando por todas as dores, tribulações, provações, não admitirão esse Deus em suas vidas. Aqui nós estamos olhando para um caso. Por que eu estou falando isso, amados? Porque hoje eu busquei intensamente a vontade do Senhor. E eu sei, queridos, que nós estamos passando por uma pandemia que está ceifando milhares de vidas. E nós nos ressentimos com isso dói muito em nossos corações. E esse tempo ele vem para despertar pessoas a se voltarem a Deus, a olharem para o único Deus, porque ainda há tempo de salvação, ainda há tempo de abandonar as práticas do mal, da maldade, do pecado, ainda há tempo. Nabucodonosor, ele não estava todo perdido, ele estava num caminho errado, mas ele ainda tinha salvação, e Deus investiu nesse homem, trazendo sobre ele uma condição de se transformar num animal. Queridos, eu vejo o amor de Deus na vida de Nabucodonosor, para que ele deixasse a sua altivez, o seu orgulho, para poder entender que tudo que ele tinha, tudo que ele fazia, toda a grandeza que ele tinha, que ele chegou, foi porque Deus deu. Assim é comigo, é com você. Amados, nós não temos do que nos vangloriar. Tudo vem de Deus, tudo procede de Deus. E aí, Daniel, como um homem sábio, como um homem de Deus, homem de espírito excelente, ele dá um conselho para o rei, que não serviu para nada. Não serviu para nada. Aí eu fico me perguntando, esta pregação, quando chega nos ouvidos de tantos outros pastores e tantos outros irmãos missionários que estão pregando a palavra de Deus, e essa palavra tem sido ouvida, mas não tem chego ao coração, não tem descido ao coração. Então, será que não é necessário verdadeiramente passar pelo fogo da tribulação, passar pelos ventos fortes da tribulação, para podermos ver muitos sendo salvos? Porque somente a palavra, muitas vezes, ela não causa o efeito necessário. Olha o conselho de Daniel a Nabucodonosor, lá no versículo 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Renuncia o trono, a grandeza, o poder. Não, continua. Renuncia a teus pecados e a tua maldade. Pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. Talvez, porque se você fizer dessa forma, Deus pode mudar esse decreto. Como Deus viu que o seu coração reconheceu os seus erros e você mudou a sua atitude, a sua postura e passou a fazer coisas justas e boas, talvez Deus lhe trará paz. E nós vamos ver, amados, que para certos tipos de pessoas isso não existe. São obstinadas. Deus coloca na Bíblia como obstinação. A pessoa está tão focada naquilo, ela está tão convencida dela mesma,
que ela não muda se ela não passar por ventos fortes, por fogo da tribulação. Porém, existem outros que nem por isso se convertem, mas alguns se convertem. Por isso, sobre a terra toda, sobre toda a terra hoje, amados, há uma pandemia, um vírus que está matando. Porque existe muita iniquidade, muita maldade. E Deus está provando o coração de muitos, de todos, e está vendo quem é quem vai se dobrar a Ele, quem vai voltar o seu coração a Ele, quem realmente vai fazer a vontade dEle. Olha o que acontece depois de um ano, amados. Depois de um ano que Daniel revela o sonho, lhe dá o conselho, veja o que acontece com Nabucodonosor, lá no versículo 28. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. Tudo isso o quê? Que Daniel disse que aconteceria. Ele virou um animal, né? Cresceu pelos, a unha dele cresceu, ele foi comer mato. Tudo isso aconteceu, versículo 29. 12 meses é um ano. Um ano depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? O homem recebeu a advertência de Deus, o homem recebeu o conselho de um sábio homem de Deus, que já tinha demonstrado que ele era uma ferramenta de Deus. Nabucodonosor sabia. Agora, depois de um ano, esse homem se exalta: tudo isso eu conquistei com o poder da minha mão. Amados, quantas pessoas hoje estão em alto escalão de poder, achando que podem enganar o povo, fazer o que bem entendem, estão altivos. E isso não é só para o alto escalão, é para nós, o povo, a plebe, aqueles que são humildes, mas também têm seus corações altivos, achando que fazem e acontecem e não ouvem a palavra do Senhor, o sábio conselho do Altíssimo, não ouvem. Aí o que aconteceu? Veio a Nabucodonosor essa situação e ele passa, olha só que interessante, no versículo 31 do capítulo 4, as palavras ainda estavam nos seus lábios, Nabucodonosor estava se vangloriando, quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Se nós temos alguma coisa, amados, é porque Deus deu. Se esses homens estão sentados em lugares altos, com poderes muito elevados, é porque Deus permitiu, mas Deus está cobrando. Deus, no tempo devido, Ele vai fazer o que Ele tem que fazer. Deus dá, e o clamor do povo hoje no Brasil e no mundo está subindo na presença do Senhor, pedindo justiça, pedindo que o Senhor haja no meio dessa situação, desse caos que nós estamos vivendo. E eu tenho certeza, eu tenho fé que o Senhor em breve, ainda nesse tempo, Ele vai fazer justiça. Muitos homens se dobrarão a Deus, outros se perderão, mas a justiça de Deus se fará. Então veio a sentença, queridos, do Senhor sobre Nabucodonosor. Ele vai e ele literalmente pasta 7 anos. Pasta é comer capim. Ele ficou pastando 7 anos. E olha o que é interessante, lá no versículo 34, diz assim: ao fim daquele período dos 7 tempos, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus. Já não estava olhando mais para si mesmo. Já não estava se sentindo
o poderoso homem que vence todas as guerras, todas as batalhas. Agora ele olha para o alto. A palavra diz para a gente olhar para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro. E ele diz assim: e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Amado, você imagina que o livre-arbítrio, o entendimento de Nabucodonosor tinha ido embora. Ele passou a ser um ser racional? Não, ele deixou de ser um ser racional para ser como um animal, agir por instinto. E ali ele diz: então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Parou de se glorificar, parou de se exaltar, e agora ele glorifica o Senhor. E ele diz aqui na palavra dele, na continuidade, é isso que nós precisamos aqui atentar, amados. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Deus faz o que é certo. Ele age como ele quer, mas ele age da forma correta, tanto com os anjos do céu como os homens na terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizestes? Sabe o que está acontecendo aqui? Uma conversão legítima. Um homem que era voltado pela força do seu braço, era aquele homem que confiava nele mesmo, e agora ele se converte. Por isso, amados, Deus permitiu que Nabucodonosor fosse pastar como um animal, para que ele se convertesse. Por isso, amados, Deus permite essa pandemia, esse vírus sobre a terra, para que os homens se convertam a Ele, se convertam dos seus maus caminhos a Ele, parem de fazer a sua maldade sobre a terra e façam a vontade do Senhor. Amados, você pode não entender, mas somente através da dor, através das grandes dificuldades, os homens se arrependem do seu mal. Não digo todos, mas uma grande parte. E isso está acontecendo agora, debaixo dos nossos olhos, debaixo do nosso entendimento. E lá no versículo 36, ele diz: naquele momento voltou meu entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Do jeito que Deus falou, aconteceu. Da forma que Deus disse que seria, foi. Amados, da mesma forma será conosco nesses dias. O Senhor ainda tem muito por fazer. Ele tem muito para usar a sua igreja nesses últimos dias, nesses últimos anos aqui na terra. Enquanto a igreja estiver na face dessa terra, Ele ainda tem muito. Por isso que Ele está permitindo essas coisas, para que o homem, que a igreja se arrependa dos seus maus caminhos e passe a andar fazendo bem sobre a terra. E nós veremos o grande poder de Deus, a sua majestade, a sua glória na terra. Jesus vai curar muitas pessoas, Jesus vai libertar muitas pessoas, porque é chegado um tempo em que nós vamos ser arrebatados daqui a uns anos. Então o Senhor está fazendo isso, permitindo isso, para que nós possamos nos alinhar com Ele, no pensamento dEle. E se prepara, igreja, porque nós vamos ainda atuar muito nesta terra para fazer a vontade do Senhor, mas não do jeito nosso, não na nossa força e não na nossa vontade, mas na vontade do Todo-Poderoso, na vontade do Senhor, que é Senhor nos céus e Senhor na terra, o Senhor Jesus. E nós vamos fazer aquilo que Ele quer e não a nossa vontade. Chega da igreja brincar de ser toda poderosa, chega da igreja se achar toda poderosa. Hoje Deus está mostrando, como Ele mostrou na vida de Nabucodonosor, que nós temos que estar debaixo da sua autoridade, debaixo do seu domínio, debaixo do seu poder, e Ele vai curar essa terra. Amém, queridos? Não tenha medo, fique firme no Senhor. Eu quero ler um versículo para você. Deixa eu ver se eu acho aqui, que está lá em Salmo, no Salmo 51, no versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, o Senhor não desprezará. Então que seu coração esteja assim contrito, compungido,
nos pés da cruz, aos pés de Jesus, fazendo a sua vontade, entendendo a sua vontade. Seja humilde, chore pelos que estão sofrendo, dê seu ombro amigo àqueles que precisam de você, faça o bem sobre essa terra, não olhe para as riquezas desta terra que não valem absolutamente nada, porque hoje nós vemos que a gente perde a vida de um dia para o outro, não vale nada as riquezas, o cara pode ter fortunas, mas se ele chega naquele hospital e lá dentro ele não tem o que fazer, ele morre. Não adianta as riquezas, amados, o que adianta é estarmos certos que estamos com Cristo, fazendo a sua vontade, e assim nós viveremos em paz. Que Deus traga paz sobre a tua casa, que Deus traga paz sobre a tua vida, que você nesse dia se alegre no Senhor, que você entenda que você é uma ferramenta de bênção nesta terra, para levar o amor de Deus sobre cada casa, cada lar, cada família. Amém, queridos? Eu deixo essa meditação para o seu coração. Eu creio que o Senhor está entrando e falando, e no final disso tudo, amados, quando acabar, nos dias que a gente começar a levantar um clamor não, no dia que a gente levantar um grito de alegria, porque o Covid deixou de fazer mal sobre a terra, é nessa hora que você tem que entender que a partir desse momento a sua mente vai estar no Senhor, para ir à igreja, para fazer a vontade dele, para aprender a vontade dele, para parar de questionar a igreja de Cristo, as pessoas. Não, é você, o seu coração contrito, o seu coração entregue. Pare de olhar para o outro que você acha que é menos que você. Pare, isso é desculpa para não estar na igreja, é desculpa para não estar em Deus. Olhe para si, não olhe para os outros, olhe para Cristo, imite a Cristo, faça a vontade dele, e você viverá, e você será, né, ali no Senhor uma bênção, e alcançará a salvação eterna. Amém. Fica aqui, amados, essa palavra para te fortalecer, para te dar um norte. E você saiba que isso tudo vai passar, mas fica nele, permaneça. Eu quero orar com você nesse momento. Pai, entra na casa desse meu irmão, dessa minha irmã. Entra na casa, Pai, desse filho, desta filha, e deste que está chegando aqui agora, Pai, ainda não entregou sua vida a Cristo. Que o Senhor receba essa vida, Pai. Que o Senhor dê a ele seu espírito, e que juntos, Pai, sejamos unidos para fazer o bem sobre esta terra. Meu Deus, visita aqueles que estão doentes, visita aqueles que estão fracos, visita aqueles que estão com seus joelhos trópegos, aqueles que estão prostrados. Visita, Pai, levanta, fortaleça. Vem sobre eles, Pai, com a unção que cura. Essa filha, este filho que está doente, Pai, não é doente somente do Covid, Pai, mas doente de qualquer enfermidade que estão passando. Visita-os, Pai, porque o Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que cura. Entra agora com a cura, entra agora com a libertação, entra agora com a fé. Levanta o teu filho, abençoa a sua casa. É a nossa oração de fé, Pai, que o Senhor está fazendo grandes milagres nesta hora, e todos aqueles que creem, deem o seu amém e creiam que o Senhor é contigo. Deus os abençoe, amado. Fiquem na presença do Senhor. Eu os amo, por isso trago uma mensagem para vocês em nome de Jesus Cristo. Fica na paz do Senhor. Amém.